João capítulo 3, versículo 17 a 21. João capítulo 3, versículo 17 a 21. Nós estamos na nossa série de mensagens positivas no Evangelho de João. Tema da mensagem de hoje à noite: por que os homens não creem? Por que os homens não creem? Abra sua Bíblia, João capítulo 3, versículo 17 a 21. Diz assim a palavra do Senhor: pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém? Que o Senhor abençoe nosso coração. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós exaltamos o Teu nome e Te agradecemos, ó Deus, por mais um domingo reunidos como igreja para exaltar o Senhor, para Te adorar, para prestar culto a Ti, Senhor. Ó Deus, que alegria estar reunidos. Ó Deus, que alegria estarmos juntos como igreja. Ó Pai, nós queremos Te exaltar nesse momento, pedir que o Senhor seja adorado, exaltado na exposição da Tua palavra. Que a Tua palavra que foi lida seja explicada, Deus, com fidelidade, e que Teu Espírito fale então aos nossos corações através da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, abra os nossos ouvidos, o nosso entendimento, ó Deus, e traga aqueles que ainda estão em trevas para a luz. Que a Tua palavra, que é viva, poderosa, ó Deus, toque ao coração do homem mais uma vez, para que esta palavra possa reconciliar o homem com o Senhor. Ó Deus, que a palavra, que é viva e poderosa, nos exorte, nos corrija, ó Deus, nos edifique, nos faça caminhar segundo a Tua vontade, nos faça caminhar, ó Deus, de uma maneira que agrada o Teu coração, de uma maneira onde, Senhor, como crentes, como servos do Senhor, possamos cumprir também, ó Deus, com as obras, cumprir também com aquilo que o Senhor deseja que nós façamos, para que o Teu nome seja glorificado, ó Deus. Te peço então, Deus, que o Senhor fale conosco, que o pregador possa diminuir e o Senhor ser exaltado, ó Deus. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Nós vimos, queridos, na semana passada, a pregação baseada no texto de João, capítulo 3, verso 17. Nós vimos o grande amor de Deus. Nós vimos que Deus é amor, que Deus ama porque Ele amou. A sua natureza é uma natureza em amor. Deus é amor e amou de tal maneira, e nós vimos que Deus amou o mundo de tal maneira, que Deus amou os homens maus de tal maneira, que foi capaz de entregar seu Filho, sua dádiva, a coisa mais preciosa, para vir ao mundo, para salvar o mundo, para salvar os homens pecadores. Entregou seu Filho para morrer por nós na cruz, e para que nós então pudéssemos ser reconciliados pela obra de Jesus. João 3,16 nos ensina exatamente isso. Só que na sequência do texto, o apóstolo João vai nos ensinar por que os homens não creem, por que os homens não receberam a Cristo, por que os homens ainda não recebem a Jesus, por que os homens não creem na obra de Cristo em seu favor. O apóstolo João vai dedicar então o verso 17 ao verso 21 para mostrar para nós o porquê os homens não querem Deus, porque os homens não querem receber a Cristo. E aí, meus irmãos, a partir do verso 17, a gente vê João afirmando mais uma vez a missão do Filho de Deus, a missão de Cristo Jesus. O verso 17 diz: pois Deus enviou seu Filho ao mundo,
não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. O verso 17 mostra para nós que Jesus veio ao mundo, enviado pelo Pai, para salvar o mundo. Pela primeira vez, quando Cristo veio ao mundo, e nós falamos pela primeira vez porque a Bíblia diz que ele voltará uma segunda vez, pela primeira vez que ele veio ao mundo, a Bíblia diz que ele não veio para condenar o mundo, mas veio para salvar o mundo, veio para reconciliar o mundo com Deus. João, então, diz que essa é a missão do Filho. O Filho veio ao mundo para salvar. Mas, meus irmãos, se Cristo veio para salvar o mundo, por que então nem todos do mundo serão salvos? Por que então nem todos os homens serão salvos? Por que então nem todos que estão aqui serão salvos? Por que nem todos que vivem nesse tempo, nesta geração, não serão salvos? Porque no tempo de João, quando Cristo veio ao mundo, as pessoas rejeitaram a Cristo. João vai responder isso a partir do verso 18. Ele diz no verso 18: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. A informação que João nos traz é: Cristo veio para salvar, mas a salvação é uma dádiva e um presente recebido por fé. Apenas aqueles que creem estão salvos. Quem não crer não está salvo. O texto diz: quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. O que João está nos ensinando? Para ser salvo é necessário crer. Não há outro meio para ser salvo. Não há outra alternativa. Não há nenhuma outra forma que o homem pode ser salvo. Por quê, meus irmãos? Porque não há em nós nenhuma boa obra suficiente para fazer com que nós sejamos salvos por nós mesmos. Por isso, a salvação é por meio da obra de Cristo Jesus. Cristo veio ao mundo para nos salvar. Pela obra de Cristo nós somos salvos. E como recebemos essa salvação? Crendo em Jesus. Apóstolo Pedro, em Atos capítulo 4, verso 12, diz que não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Meus irmãos, esse ponto é um ponto importante. O que João está dizendo aqui não é que um homem será salvo após a morte, mas o homem já é salvo em vida. A salvação é algo que recebemos da parte de Deus em vida, por meio da fé. Portanto, nós não somos salvos depois que morrermos, nós somos salvos hoje, quando cremos em Cristo Jesus, na obra do unigênito Filho de Deus. A salvação não é algo a ser conquistado, a salvação é algo que recebemos porque Cristo Jesus conquistou para nós. Nós não somos, então, condenados após a morte, mas já somos condenados em vida, uma vez que não cremos em Cristo Jesus. Por que esse ponto é importante? Porque nós temos uma ideia, meus irmãos, que a salvação só acontece após a morte. E essa não é uma doutrina protestante. Essa é uma doutrina romana. E é os romanos que acreditam que após a morte a pessoa sofre um juízo particular em que o destino da alma é especificado. Ou ele vai para o céu, ou ele vai para o inferno. Se ele não tem obra suficiente para ir para o céu, ele vai para um lugar chamado purgatório, onde então ele precisa passar por mais um processo de santificação. Um processo onde ele precisa deixar de lado as suas imperfeições, para que então ele possa entrar no céu, ou então, depois, a sua alma ser jogada no inferno. Esta doutrina em que a salvação acontece após a morte é uma compreensão um tanto quanto equivocada do Evangelho. A Bíblia diz assim: morreu, segue-se
O juízo. Pois bem, o juízo que as Escrituras mostram para nós não é um juízo em que vai dizer, ou melhor, que vai nos julgar as nossas obras para ser salvo ou para ser condenado. Por quê? Se nós fôssemos julgados pelas nossas obras para merecer a salvação, todos nós seríamos condenados. Portanto, o juízo de Deus é um juízo onde Ele nos declara a nossa condição. Ele declara se nós somos salvos porque estamos em Cristo ou estamos perdidos porque não estamos em Cristo. Portanto, o julgamento em que nós enfrentaremos é um julgamento em que as nossas obras serão julgadas não para a salvação, mas as nossas obras serão julgadas para efeito de galardão, para efeito de punição. A Bíblia mostra para nós que aquele que está em Cristo não será condenado, como diz Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. A Bíblia, então, informa para nós que uma vez estando em Cristo pela fé, nós não seremos condenados. Essa é a maior dádiva que Deus pode nos dar. E Ele nos dá em Cristo Jesus. Mas só para aqueles que creem, segundo as Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia fala de um julgamento final. Nas palavras de Milady Erickson, para muitos essa é uma das perspectivas mais assustadoras com respeito ao futuro. E assim pode ser para os que estão fora de Cristo. Eles serão julgados entre os ímpios. Para os que estão em Cristo, porém, é algo a ser aguardado com ansiedade, uma vez que eles vindicará a vida. Ao estudarmos o julgamento final, devemos ter em mente que seu objetivo não é verificar nossa condição ou estado espiritual, pois Deus já conhece. Antes, seu objetivo é manifestar publicamente a nossa condição. Portanto, todos nós prestaremos conta de tudo que fazemos a Deus, mas a salvação é só para aqueles que estão em Cristo Jesus. Tudo que fazemos na vida será julgado por Deus. Tudo. Já parou para pensar nisso? Tudo que você faz hoje será exposto diante de Deus e diante de você. Aquilo que você tem vergonha hoje, que alguém saiba, Deus sabe e Ele vai expor no juízo final. Para mostrar para nós que nós não temos obras suficientes. Mas, embora, segundo as Escrituras, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 10, pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Romanos capítulo 14, versos 10 e 12 diz: portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, pois está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Assim cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O julgamento, então, meus irmãos, não tem como objetivo a condenação ou a absolvição, mas a declaração de nossa real condição, salvo ou condenado. E Deus, então, uma vez salvo, nós receberemos de Deus os galardões por conta de nossas obras. Uma vez condenado, receberemos de Deus a sentença da nossa condenação e o grau de punição que nós enfrentaremos. Os salvos, segundo as Escrituras, serão julgados pela maneira que edificaram a igreja. 1 Coríntios 3, versos 10 a 17. Em casa, leia 1 Coríntios 3, versos 10 a 17, que você vai compreender que a sua obra na igreja é importante. Ainda, a Bíblia diz que os salvos serão julgados pela forma que tratam seus irmãos. Mateus capítulo 10, verso 42, Mateus capítulo 25, do 31 a 40, mostra para nós que a maneira como lidamos uns com os outros também será julgada pelo Senhor. Ainda, o modo que
que sofreram por Cristo, a maneira pela qual nós vivemos e sofremos por Cristo também será julgada pelo Senhor. Mateus capítulo 5, verso 11 e 12, 2 Timóteo 2, verso 12. Nós receberemos então um galardão imerecido, a coroa da justiça, a coroa da vida, a coroa da glória, o peso da glória, as recomendações pela fidelidade e os tesouros no céu. Portanto, as nossas obras serão julgadas. Deus nos salva para viver por Ele e para Ele. E quando nós temos um estilo de vida que não é uma vida para o Senhor, as nossas obras também serão julgadas. Mas ainda, os condenados serão julgados segundo as suas obras. Apocalipse 20, versículo 13, mostra isso. Pela maneira com que trataram os pequeninos irmãos de Jesus. Mateus 25, 41 a 46. Lucas capítulo 12, verso 45 a 48. E pela incredulidade, João capítulo 3, verso 16 e 36. E receberão como salário a morte eterna. Romanos 6, 23, a ira vindoura, Romanos 2, versículo 5, de 8 a 9, açoite, segundo Lucas, capítulo 12, versos 45 e 48, e o horrível juízo de fogo vingador, Hebreus capítulo 10, versos 27 a 31. Além disso, quem tiveram mais revelações de Deus, receberão mais severo juízo, Mateus 11, verso 21 a 24. Esse ponto também é um ponto importante. A maneira que Deus resolveu nos julgar é por conta da revelação que nós recebemos. Quanto mais revelação nós tivermos de Deus, mais severo será o nosso juízo. Quanto mais conhecermos das Escrituras e não vivermos para o Senhor, mais severo será o nosso juízo. Portanto, a Bíblia deixa claro para nós que esse texto, essa mensagem que é uma mensagem poderosa para salvar, mas para condenar. A Bíblia então mostra para nós que no final da vida, no pós-morte, todos nós enfrentaremos o juízo, mas a salvação, ela acontece agora, para aqueles que creem. Se você crê em Cristo, se você crê na obra de Jesus, se você crê na obra do Filho unigênito de Deus, você é salvo. E quem afirma isso é as Escrituras Sagradas. Mas a pergunta que precisamos fazer é: se a salvação está disponível aos homens mediante a fé, por que eles não creem? Por que, meus irmãos, as pessoas não creem? Por que a mensagem do Evangelho é tão pregada para nós, é tão manifesta para nós, é tão demonstrada para nós? Porque o livro sagrado é lido, relido, e nós temos hoje acesso a esta mensagem de muitas formas e de muitas maneiras. Mas por que os homens não creem? Essa é uma grande pergunta. Por que os homens não creem? Se a salvação é algo bom, se a salvação é a maior dádiva que Deus pode nos dar, a maior bênção que Deus pode nos dar, por que as pessoas negam um presente? Não é isso? Eu duvido alguém negar um carro novo. Se alguém chegar na tua casa com uma chave embrulhadinha e te dar de presente, você vai negar esse presente? Alguém chegar uma chavezinha de um apartamento novo, entregar na sua casa, você vai negar esse presente? Mas por que as pessoas negam a salvação? Que é o maior presente entre todos os presentes. O carro é perecível, a casa é perecível, e tem um detalhe: nós somos perecíveis. Pode ser que o carro novo e a casa própria fiquem para a disputa dos herdeiros. Nós não levaremos essas coisas. Mas parece que a nossa vida é tão focada em busca dessas coisas, que Deus, de graça, nos dá um presente, o maior presente da vida. Porque não é uma porta apenas para o paraíso, é vida plena e abundante hoje.
A salvação não é algo assim após a morte, não é tipo uma coisa assim, a gente não sabe como vai ser mesmo, se vai ser ou não, então eu vivo segundo o meu nariz, a minha própria mente, a minha própria vontade, porque eu não sei como vai ser depois e se eu desperdiçar a minha vida. A vida é uma só, então tenho que curtir. Não, Senhor, o que a Bíblia diz, que a salvação é a maneira plena em que nós podemos viver, é a forma abundante que nós podemos viver. É a maior forma de viver, ou a melhor forma de se viver. Se quisermos viver uma vida feliz, só é possível de uma maneira: nos reconciliando com Deus em Cristo Jesus. Todas as outras formas de vida são ilusões, cortina de fumaça. Isso é mais do que comprovado e você sabe muito bem disso. Sabe, nós que já temos, olha, nós, eu me entregando, eu falo nós que já temos uma certa idade, cabelos brancos, mas eu sou jovem. Sabemos que muitas coisas que nós sonhávamos como meninos não trazem felicidade. Sabe, aquele sonho do pote no pé do arco-íris, aquela ideia, aquela proposta de uma vida muito mais associada com aquilo que a gente vê nos filmes, especialmente nos filmes americanos, porque filme americano, no final tudo dá certo. Sabe, essa ideia, nós sabemos que não é felicidade. Quantos buscaram felicidade na vida material, e quanto mais conquistaram, mais infelizes viveram. Quantos buscaram vida de felicidade em relacionamentos, e quanto mais buscaram, mais decepcionados ficaram. Pastor, o senhor está dizendo que viver uma vida materialmente, ter família, relacionamento é coisa ruim? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que é uma maneira de viver, que todas essas coisas, elas ficam no seu devido lugar e dão sentido à vida. Porque o maior sentido vem de Deus. E Deus nos ensina como viver materialmente. E Deus nos ensina como viver relacionamento. Deus nos dá a dádiva de experimentar todas essas coisas no seu devido lugar. E aí, com equilíbrio, nós saberemos o que é felicidade. Porque o que Deus faz é ocupar o vazio do nosso coração e não permitir que estas coisas ocupem este lugar. E quando Deus ocupa esse vazio do coração, é o Espírito Santo que nos direciona a saber lidar com todas essas coisas de uma maneira em que, em primeiro lugar, precisa ser para Ele e para a glória do nome dEle. Por isso, a mensagem do Evangelho, ela é poderosa para nos transformar. Não apenas nos dar uma vida pós-morte, mas para nos dar vida abundante aqui e agora. Mas por que os homens não creem? Por que os homens não acreditam nessa mensagem? Por que os homens já ouviram tanto esta mensagem e não creem? João vai responder do verso 19 a 21. Ele vai dizer: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. João está dizendo para nós que os homens não creem, em primeiro lugar, porque amam as trevas em lugar da luz. A primeira resposta que João traz é essa, ele diz: este é o julgamento,
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. João está mostrando que a causa da perdição da alma humana é porque o homem amou mais as trevas do que a luz. A luz veio, mas os homens preferiram as trevas. Isso mostra que Deus não é injusto a dar aos homens aquilo que eles amaram mais. Porque o inferno nada mais é do que eternamente trevas. Deus não é injusto de dar o inferno àqueles que desejaram em vida amar o inferno. Deus não é injusto a dar trevas àqueles que não amaram a luz. E algo que a Bíblia não anula jamais: o homem colhe aquilo que ele semeia. O homem que semeia trevas não poderá colher vida eterna. O homem que semeia trevas não poderá colher o paraíso. Essas palavras são palavras de João. Essas palavras são palavras das Escrituras Sagradas. Este é o julgamento: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Jesus, a luz do mundo, veio para salvar, mas os homens amaram mais as trevas, escolheram a escuridão, resolveram viver sem Deus, à sua própria maneira e segundo os seus desejos, longe do seu Criador, o que já demonstra justo juízo de Deus sobre eles. Mas João ainda vai dizer que eles não creem, porque as suas obras são mais. O texto diz isso. O texto diz: este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram mais. Os homens preferem não crer, não amar a luz, porque suas obras, no fundo, são obras más. No fundo, o próprio homem sabe, o próprio homem tem consciência de que ele não consegue fazer tudo certo. No fundo, o próprio homem sabe que ele não vive um bom relacionamento dentro de casa, porque muitas vezes ele é mentiroso, porque ele é orgulhoso, porque muitas vezes ele age apenas egoisticamente. Ele sabe dessas coisas. Ele sabe que suas obras são más. Ele sabe que ele é egoísta na sua maneira de enxergar a vida. Ele sabe que ele quer primeiro para si. Ele sabe. E ele não consegue se desvencilhar dessas coisas. Pelo contrário, ele quer continuar vivendo a vida desta forma. Ele quer continuar vivendo a vida no pecado. Ele sabe que se vir para a luz significa abandono de seus pecados. Ele sabe, porque a luz vai manifestar de fato quem ele é. E ele sabe que suas obras são más. Ele sabe, porque na escuridão, meus irmãos, todos nós passamos de bom moço. Apaga a luz que a gente não sabe quem é quem. Mas quanto mais nos aproximarmos da luz, mais pecaminoso será demonstrado que somos. Portanto, João está dizendo que o homem, que suas obras são más. Muitos não desejam abandonar os pecados e agarram-se a eles como um bichinho de estimação. Querem continuar no erro, em desobediência, em rebeldia contra Deus e não querem ser incomodados. Esse é o grande ponto. Os homens querem viver as suas más obras e não querem ser incomodados. E a luz incomoda aqueles que desejam as trevas. Quando desejamos permanecer em nossa preguiça e não levantar da cama, precisamos do escuro, não é assim? Naquele dia, assim, no sábado, que a gente quer dormir até mais tarde, a gente não quer levantar da cama, a gente acordou cedo, de segunda a sexta, o que a gente faz? Quando a luz entra pela janela, começa a incomodar. A gente precisa de escuridão. A gente precisa fechar todas as possibilidades para que o raio de luz não entre. Porque a luz, quando entra, ela sempre vai incomodar. Assim também é com os nossos pecados. Quando a luz entra, ela manifesta as nossas obras.
E aí, meus irmãos, a luz sempre incomodará o pecador, assim como a verdade incomoda o ímpio, e ele não resiste na comunidade dos justos. Errar o caminho, tendo a luz diante de seus olhos, significa errar porque quer errar. Jesus veio como a luz entre os homens, mas estes amaram mais as trevas. Mas João ainda vai dizer, porque esses homens amam as trevas e temem que suas obras sejam manifestas. O texto diz: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Há um temor aqui, não de Deus. O temor não é do Senhor, mas da exposição diante dos homens. Queremos sempre nos parecer bons, não queremos nos expor diante das pessoas, não queremos não queremos ser despidos diante das pessoas para que as pessoas vejam a nudez do nosso caráter. Não queremos que as pessoas vejam exatamente como nós somos. Não é assim. Veja se não é assim, contudo, quando alguém de repente liga para a gente e diz assim: estou indo na tua casa agora, deu ruim, correria, começa a juntar as coisas, jogar no lixo, pegar roupa jogada, não sei o que, jogar no cesto, varrer, jogar tudo para debaixo do tapete, deixar tudo bonitinho, lindinho, joga um perfume, pronto, toca a campainha, a gente abre, com aquela cara de paisagem. Como se a nossa vida fosse exatamente aquilo. Como se rotineiramente a nossa vida fosse uma vida em que tudo está em ordem, em que tudo está bem, em que tudo está no seu devido lugar. Sabe, é para as visitas que a gente serve, as nossas porcelanas que a gente não usa, e não deixa ninguém usar. Por quê? Porque queremos passar uma imagem para as pessoas de algo que nós não somos. Não é assim na internet? A mesma coisa. Aliás, eu postei, vou falar só para os irmãos aqui, quem não viu, eu na sexta-feira fiz 16 anos de casado, e aí postei no Instagram. Aí no Instagram parece que tudo é uma aventura, tudo é muito lindo, é sorriso aqui e aqui, a gente só bota as melhores fotos, é o que a gente acha que é a melhor, né? Nem todo mundo concorda. Teve alguém que comentou lá, foto 6, não sei o quê. Nem todo mundo concorda. Mas em 16 anos é muita tristeza, é muita luta, é muita lágrima. Não é só alegria e felicidade. Mas nós queremos sempre mostrar para as pessoas aquilo que nós não somos. E o texto está dizendo então que a luz, quando ela se aproxima, ela expõe aquilo que somos. Os homens então não temem a Deus, mas temem serem expostos diante dos homens. Queremos sempre parecer bons, queremos sempre ser os melhores, não queremos ser julgados por nossos semelhantes. Pelo contrário, queremos ser aceitos, reconhecidos por todos. Por isso se torna tão necessário esconder os nossos pecados e vestir uma roupa de bom moço, colocando a máscara da hipocrisia. Quando vamos para a luz, nossas obras são manifestas. As palavras de Cristo nos revelam quem realmente somos e de como necessitamos de um Salvador. Por isso, meus irmãos, o primeiro movimento da luz é nos humilhar diante dele. Mas o caminho da salvação é exatamente esse: os humilhados serão exaltados. E não há salvação sem dor, não há paraíso sem caminho apertado, não há salvação sem convicção de pecado, sem o reconhecimento da nossa pobreza espiritual, sem o choro sincero do arrependimento. A salvação só é possível para aqueles que conseguem entender que precisam de um Salvador. A salvação só é possível para aqueles que conseguem perceber que não conseguem ser felizes por si mesmos. A salvação só é possível para aqueles que conseguem entender que sua vida fracassou. A salvação só é possível para aqueles que conseguem entender que de fato são pecadores diante de Deus e merecedores de castigo e que precisam de um Salvador. Por isso, meus irmãos, a luz mostrará quem de fato nós somos.
e quem verdadeiramente Jesus é. Ele é o Senhor, o grande esplendor, cheio de glória e formosura. A luz de suas obras nos cega o entendimento da vida, e como cegos dependeremos de um guia para nos conduzir pelo caminho certo. Este guia é o Espírito Santo, que nos conduz pelo caminho da verdade, Jesus Cristo, até chegarmos na casa do Pai. Viver a vida cristã, meus irmãos, é viver em total dependência de Deus, e nem todos os homens estão dispostos a isso. Por isso preferem as trevas para continuar o seu modo de vida, pois como diz João, verso 21, quem pratica a verdade vem para a luz. Faz isso para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Quem pratica a verdade virá para a luz. Aquele então que está na verdade, ele buscará a luz. E ele continua sabendo que a luz vai incomodar, que a luz vai mostrar o seu pecado, mas esse é um processo de libertação. Quanto mais a luz mostra quem somos, mais temos a possibilidade de se arrepender dos nossos pecados e buscar o nosso Salvador. Quanto mais nos encontrarmos na verdade, mais a verdade vai mostrar que os caminhos que nós vivíamos eram caminhos de mentira. E nós buscaremos abandonar esses caminhos para viver na verdade. E no final das contas, então, nós seremos cada vez mais abençoados. Por isso, o processo inicial é de humilhação, é de reconhecimento do nosso fracasso, é do reconhecimento dos nossos pecados, é de arrependimento das coisas que fizemos, mas para uma transformação de vida que nos liberta desses caminhos errados e nos faz caminhar segundo a vontade do Senhor. Portanto, meus irmãos, precisamos compreender que existe uma única maneira de viver, é na verdade. E quem é a verdade? Jesus Cristo. Portanto, essa mensagem é um apelo aos nossos corações. É um apelo para aquele que não é crente entender que Deus enviou o seu Filho para salvar homens maus. E essa salvação só é possível mediante a fé na obra de Cristo Jesus. Portanto, por mais que você seja uma pessoa boa para nós, por mais que você tenha feito muitas coisas boas, mas você sabe que também na vida tu fez muitas coisas ruins. Você precisa também de Cristo. Mas essa mensagem também é um apelo para os crentes, porque os crentes não podem simplesmente achar que foi reconciliado com Deus e vai continuar vivendo na escuridão. Mas os crentes precisam vir cada vez mais para a luz, cada vez mais para a verdade. E quanto mais na verdade, quanto mais na luz, mais somos tratados por Deus, mais reconhecemos a nossa doença, a nossa pecaminosidade e mais desfrutamos de Cristo como nosso médico, como nosso Salvador. E ainda mais, nós somos chamados a proclamar esta mensagem para o mundo que está em trevas. Essa mensagem que reconcilia o mundo, essa mensagem que diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Deus entregou a nós, aqueles que Deus já reconciliou por Cristo. Por isso nós precisamos continuar proclamando essa mensagem. E eu quase quebrei o copo. Ainda bem que tinha pouca água. Proclamando essa mensagem, ficar longe agora. E Deus conta com cada um de nós para isso. Essa semana eu vi um vídeo, me chocou e eu quero usar como ilustração. Talvez no tempo que a gente vive, essa palavra agora é para a igreja. Nós sabemos que só Cristo pode salvar. Amém? Nós sabemos que o Evangelho é o poder de Deus para tirar o homem do lamação do pecado e transformá-lo. Amém? Nós sabemos que Deus pode pegar vidas arruinadas e transformar para o louvor da sua glória. Amém? Mas como Deus faz isso?
usando as nossas vidas para proclamar o Evangelho. Essa semana eu vi um vídeo, e isso é uma tônica, é muito comum, e toda vez que eu vejo eu fico indignado. Eu vi o vídeo de uma pessoa sendo espancada, e ela está ali sendo espancada por várias pessoas, por vários homens. Ela está sendo espancada, mas tem uma multidão em volta, olhando aquilo, e ninguém faz nada. E ninguém faz nada. Pelo contrário, sabe o que eles estão fazendo? Cadê meu celular? Não está aqui. Deixa eu usar uma fichinha. Um celular, filmando aquele espetáculo para jogar na internet, para ganhar mais curtidas e visualizações. A pessoa está sendo espancada, vários homens fortes ao redor, e ninguém faz absolutamente nada. Eles não estão nem aí se aquela pessoa vai morrer ou não. E por que eles não fazem absolutamente nada? Porque para salvar a vida de alguém, nós precisaremos nos expor. Para salvar a vida de alguém, nós precisaremos sair da nossa zona de conforto e nos arriscar. Para salvar a vida de alguém, talvez a gente vai precisar entregar nossa própria vida. E ninguém está disposto hoje mais a se comprometer pela vida de ninguém. É por isso a gente tem uma mensagem muito bonita, que daqui a alguns anos vai para um museu, ou vai ser lembrado na mente, ou nos mais antigos, porque hoje nós não estamos mais dispostos a nos comprometer, porque para salvar a vida de alguém é necessário abrir mão da sua própria vida. E se a gente entendeu a campanha de missões nacionais, a campanha de missões nacionais nos vocaciona, nos chama a ir e multiplicar. E como é possível multiplicar? Dizendo: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você continuar vivendo aí, é muito melhor preservar a sua própria vida do que ser usada ou ser usado para salvar a vida de outro. Mas Deus nos chama ainda a nos comprometer, porque só a igreja tem a mensagem de salvação. E Ele conta comigo, e Ele conta com você. Que Deus nos abençoe.